Semana de Arte Moderna, assunto obrigatório no Enem, qualquer concurso militar. Vem comigo. Meus amigos, Semana de Arte Moderna é um assunto que é bem importante para nós entendermos o modernismo enquanto estética, enquanto movimento que vai mudar a história do século XX na nossa cultura e principalmente em nossa literatura. A Semana de Arte Moderna foi um evento pensado por alguns artistas para tentar justamente anunciar uma nova forma de fazer arte e principalmente chocar a plateia e chocar uma sociedade que ainda estava presa a regras, convenções, um convencionalismo do século XIX. E chocar essa tradição, chocar essas pessoas que estão ligadas a essa herança cultural é um desafio. Afinal, as pessoas têm uma certa resistência à mudança. E tem que chocar, tem que polemizar. E foi isso que os poetas fizeram. Se a gente pensar no contexto histórico, 1922 foi escolhido propositalmente porque era o centenário da independência do Brasil. E como nós comemorávamos esse centenário, a pergunta é a seguinte: nós temos uma arte brasileira? Nós temos uma arte verdadeiramente nacional, uma arte genuína brasileira? E esse questionamento leva justamente o quê? A um contexto histórico em que nós percebemos que você tem um desenvolvimento industrial, um Brasil pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial, o Brasil foi obrigado a desenvolver o seu parque fabril, porque muitos produtos que eram trazidos para o Brasil tiveram que ser produzidos no Brasil. E é claro que nós vamos aproveitar uma mão de obra europeia que veio para o Brasil para trabalhar primeiro na cafeicultura e depois foi trabalhar dentro das fábricas, que fez surgir um novo perfil, o perfil operário. E as ideias operárias, as ideias das manifestações dos trabalhadores serão influenciadas muito pelo anarquismo e pelas ideias que são trazidas pela Revolução Russa de Lenin. Essas ideias vão estar inseridas nesse contexto histórico. E ainda nós vamos ter um evento aqui no Rio de Janeiro muito importante que será o tenentismo. Também um evento bem interessante para a gente entender como isso vai influenciar o movimento político de todo o século XX, pelo menos nesse início aí de república, em que a república ainda está buscando uma identidade, uma afirmação. Então, esses movimentos serão muito importantes para compreender o que era a sociedade brasileira nesses primeiros 20 anos e principalmente em 1922, quando acontece a Semana de Arte Moderna, que não aconteceu em uma semana, né? Cá entre nós, durou 3 dias por falta de dinheiro. Mas vamos lá, o que nós tivemos na Semana de Arte Moderna? Na Semana de Arte Moderna, que foi em 1922, ela vai dar origem à geração de 22, a primeira geração do modernismo. Mas dentro da feira, dentro dessa semana que acontece a arte moderna, será apresentado a obras de Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, você terá acesso às obras do Brecheret, às suas esculturas, você vai ouvir a obra de Villa-Lobos e você vai encontrar poetas, artistas que vão produzir obras que estarão impactando diretamente naquilo que é a obra literária, aquilo que seria o futuro da literatura brasileira. Bem, quais as ideias? Eu listei algumas aqui no quadro para vocês. A primeira que eu botei foi a preocupação com a ruptura, com o tradicionalismo, com a academia, o academicismo. Tudo aquilo que era acadêmico, tudo aquilo que era tradicional, era relacionado ao passado. E você relacionado ao passado acaba sendo o quê? Marginalizado, sendo desprezado por esses artistas que queriam o novo, o moderno. Outra questão, a influência das vanguardas europeias, o cubismo, o surrealismo, principalmente o futurismo. Esses movimentos de vanguarda, eles serão muito importantes porque eles serão justamente o quê? Eles vão anunciar, vão estar trazendo ideias que serão aproveitadas, incorporadas por esses artistas no momento em que eles estiverem produzindo a sua obra de arte. Outra questão, a adoção do nacionalismo crítico. Enquanto o romantismo tinha aquela questão do ufanismo, de valorizar a pátria, idealizar um país, idealizar uma sociedade, um mundo, nós temos um movimento modernista que vai justamente propor um nacionalismo crítico. E é justamente valorizar a cultura brasileira, trazer os elementos brasileiros, trazer os componentes da sociedade brasileira, o índio, o branco, o negro, trazer os elementos do folclore, trazer a realidade brasileira. Tudo isso fazendo com que o artista saia daquele encastelamento, daquele isolamento,
tão propício de muitos artistas, de se distanciar da realidade. Eles também vão criticar muito, quer dizer, o alvo deles, eu falo que nesse primeiro momento o parnasianismo é quem vai mais apanhar dos movimentos modernistas, até porque o parnasianismo dizia que não adiantava falar da realidade, porque não existia poesia na realidade. E naquela coisa de valorizar rimas ricas, versos, todo ele bem trabalhado, eles vão fazer justamente o quê? Eles vão fazer um verso em que eles vão procurar anunciar versos brancos, versos livres, ou seja, vão propor uma liberdade que se opõe àquilo que seria a estética parnasiana. O cotidiano coloquial é só nesse processo. Ao fazer o cotidiano coloquial, o que ele está fazendo? Está rompendo com as ideias do parnasianismo. Assim como eles vão fazer experiências estéticas influenciadas pelos movimentos de vanguarda. Vão fazer fusão de características estrangeiras, brasileiras, vão misturar esses elementos na busca de construção de uma identidade nova, de uma literatura nova, de uma linguagem que soa inovadora. A ideia era chocar, e eles vão conseguir. Serão vaiados, muitos vão ridicularizar, muitos vão atacá-los de forma veemente, mas saiba, a polêmica é a melhor forma de você muitas vezes se propagar, de você ter as pessoas falando de você. É a velha história, fale mal, mas fale de mim. E eles vão conseguir isso. Na próxima aula eu falo sobre manifestos escritos por essa galera e como esses manifestos foram fundamentais para que as ideias da Semana de Arte Moderna não ficassem naqueles 3 dias, mas entrassem para a história brasileira, para a história da literatura brasileira. Acompanhe o nosso canal, se inscreva aí embaixo, dê um like, faça a inscrição, bota o sininho para tocar. Toda semana temos aula nova e estamos junto com vocês. Até lá, até a próxima. Fui!